Pois é, esse livro agora deve ganhar novas páginas. A biografia de Eduardo Cunha vai ter mais um capítulo, o de hoje, a prisão. Ele foi detido em Brasília, a cidade onde circulou nas maiores esferas do poder. Curitiba, onde estão presos vários acusados da Operação Lava Jato, é o novo destino de Cunha. A gente vai relembrar agora um pouco da polêmica trajetória desse homem que teve participação decisiva no processo de impeachment de Dilma Rousseff e ocupou um dos cargos mais altos do país. Pergunto aos colegas deputados, quanto que vale a presidência da Câmara dos Deputados? A única coisa é a busca da altivez do parlamento e da independência do parlamento. Eduardo Cunha, do PMDB, foi eleito com 267 votos. Nunca em nenhum momento nós falamos que seríamos oposição. E considero um rompimento pessoal com o governo. O presidente da Câmara, a partir de hoje, é a oposição. O procurador, como ele está a serviço do governo, é óbvio que há uma interação. Tem um bando de aloprados no Palácio que vive de criar constrangimentos. Foi um número recorde que se entrou de pedidos de impeachment em toda a história do país. Não cabe manifestação nesse momento, deputado. Respeito ao processo que segue. Questão de ordem. Questão de ordem. Não pode iniciar. Eduardo Cunha acordou com a Polícia Federal na porta aqui em Brasília. Fui escolhido para ser investigado. Eu sou o desafeto do governo, todos sabem disso. Todo mundo quer saber se ele cair, como ele vai cair. Se ele perder, como ele vai perder. Está encerrada a votação. Aceita a admissibilidade para a cassação do mandato de Eduardo Cunha. O PMDB tem que decidir rapidamente a sua saída desse governo, o mais rápido que ele puder. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu o afastamento do deputado Eduardo Cunha do cargo. Não estou frustrado, veja bem, eu sou muito tranquilo. O deputado Eduardo Cunha recebeu, no mínimo, 5 milhões de dólares. Janot citou o escândalo da Petrobras não apenas como propinolândia, mas também como propinoduto. Estou com a verdade. Tornar réu não é sentença de ninguém. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra Eduardo Cunha. Renata, o placar não foi exatamente apertado, né? Nem um pouco. Foi por unanimidade. 10 ministros votaram e foram 10 votos a 0. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Foi uma decisão inédita e unânime. O ministro Teori Zavascki se antecipou e determinou o afastamento num outro pedido, aquele feito por Janot em dezembro. Eduardo Cunha transformou a Câmara dos Deputados em um balcão de negócios. Na sua condição de parlamentar e, mais ainda, de presidente da Câmara dos Deputados, tem meios e é capaz de efetivamente obstruir a investigação. Não vou renunciar, não há nenhuma possibilidade. Eu vou recorrer a nada, não renuncio a nada, nem ao mandato nem à presidência. Sem tempo determinado. Cala a boca, pô. Cala a boca, palhaço. Que moral o senhor faz hoje, deputado? Eu não tenho nada a ver com nenhuma dessas contas citadas pelo senhor Ricardo Pernambuco. E desafio a provar. Resta saber se apenas o Conselho de Ética vai acreditar nessa história. Ele é mestre em fazer esse jogo de palavras, enrolando. Não há como haver prova de que eu possuo investimentos se eles são detidos pelo trust. Eu não entendo muito de trust. Nós temos visto muitos trastes na política brasileira. Cada um faz uma pergunta. Assim vou contestar. Ele não perde a arrogância. E a investigação teve convicção que havia consciência e vontade na pessoa de Cláudia Cruz.
parte dos gastos com cartões de crédito foi utilizada em compras em lojas de luxo. O que disse Eduardo Cunha na CPI? Aspas. Não tenho qualquer tipo de conta. E aí digo eu, tem sim. Cadê o número da conta do meu cliente, o nome do banco e nome dele? Não me venha com pirotecnia. Cadê Tieron? Esse é o processo mais longo da história no Conselho de Ética da Câmara. Tieron vai resolver, já que é pra resolver, já que é pra decidir, eu vou resolver. Não mandam nessa nega aqui. Nenhum dos senhores mandam. Quero votar sim com o relatório do deputado Marcos Rogério. Manobra, mas a gente sabe que uma hora a casa cai. Aprovado a perda do mandato. Quero agradecer especialmente a minha família, que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Uso a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Caso seja cassado o Eduardo Cunha, ele também terá esses direitos que a presidente Dilma está tendo hoje? É só um questionamento, presidente. Infelizmente, tenho que me abster de dar uma resposta. A essa altura do campeonato, o Eduardo Cunha tem ainda apoio suficiente para conseguir evitar uma cassação? Não. A vida dele, Eduardo Cunha, piora bastante. E no momento em que ele perder a prerrogativa de foro, as questões relativas à Petrobras descem imediatamente para Curitiba. Então eu não descartaria a possibilidade de ele ser preso. Eu vou decidir, já ouvi as sugestões. Eu vou decidir. Ela vai começar com o hora adequado. Por mais que o PT brigue, grite, xie, chore, esse criminoso governo que vocês fazem parte foi embora. E graças à atividade que foi feita por mim, essa que é a verdade. Alguém tem dúvida se eu não tivesse autorizado ter impeachment? Não, Eduardo Cunha não. Amanhã vai ser qualquer um de vocês. Vamos fazer uma verificação. Chegou o dia dessa casa mostrar de que lado tá. A mesa vai proclamar o resultado da votação. O parecer foi aprovado. Só faz delação quem é criminoso, né? Leia o meu livro que você vai ver. Eduardo Cunha responde por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Nessa ação, ele é suspeito de receber $1,5 milhão em propina na compra de um campo de exploração de petróleo em Benim, na África, e também de usar contas na Suíça para ocultar esses valores. No pedido de prisão preventiva contra Cunha, os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato alegaram que ele tem um patrimônio oculto de $13 milhões que podem estar em contas no exterior. Eu vou conversar então com Marcelo Cosme, foi ele que deu a notícia aqui em primeira mão na Globo News da prisão do deputado cassado Eduardo Cunha. Marcelo, boa tarde para você. Bom, Marcelo, tem algumas questões aí que justificam, segundo o Ministério Público Federal, a prisão de Eduardo Cunha. 1, as contas no exterior, conta na Suíça. 2, essa dupla nacionalidade. Ele teria passaporte italiano também, o que ajudaria, segundo eles, numa possível fuga. Exatamente, tanto essa possível fuga, como também o Ministério Público usa até os argumentos que o Procurador-Geral da República, há meses atrás, tinha utilizado para pedir a prisão de Eduardo Cunha ao Supremo. O Supremo acabou não analisando isso, dizendo o quê? Que Eduardo Cunha utilizou o cargo de deputado federal para atrapalhar as investigações, que utilizou o cargo de deputado para botar requerimentos e forçar o recebimento de propina utilizando terceiros, que contratou uma empresa Kroll para fazer uma auditoria aí nos contratos em benefício próprio para esconder informações em relação a ele, que continuava atuando durante o cargo de deputado federal, perdeu o cargo de deputado e mesmo assim tinha à sua disposição uma enorme quantidade de advogados e continuava tentando evitar a sua prisão ou qualquer uma investigação maior. Por isso o Ministério Público então trouxe todos esses argumentos e entregou ao juiz Sérgio Moro determinando a prisão. Vamos contar como é que foi essa prisão. A gente tinha muita dúvida, agora a gente conseguiu esclarecer.
Ontem, o juiz Sérgio Moro, por um pedido do Ministério Público, determinou que Eduardo Cunha tinha que ser preso. A Polícia Federal foi esta manhã até o primeiro endereço que tinha de Eduardo Cunha, que está lá no despacho, que é na Barra da Tijuca. Chegando lá, encontrou a esposa dele, Cláudia Cruz, e disse que estava atrás de Eduardo Cunha. Primeiramente, eles não disseram a Cláudia Cruz o que se tratava essa questão. Ela acabou ligando para Eduardo Cunha e dizendo que a Polícia Federal estava lá. Mas uma das pessoas envolvidas na operação me explicou que é preciso informar, acabou informando sim que era uma prisão contra Eduardo Cunha. A Polícia Federal falou por telefone com Eduardo Cunha e foi nessa ligação telefônica que Eduardo Cunha ficou sabendo que a Polícia Federal estava atrás dele e que era preciso se entregar. Ele disse à Polícia Federal, isso no início da tarde, que estava na 316 Sul, no apartamento funcional aqui em Brasília, e queria esperar lá pelos agentes da Polícia Federal. A gente tem informação que foi uma coincidência a chegada de um advogado de Eduardo Cunha. Ele teria chegado 30 minutos antes da Polícia Federal. Por isso que no momento em que Eduardo Cunha foi preso pela Polícia Federal, ele estava acompanhado desse advogado. Alguns preferem dizer que não houve negociação. O que houve foi o seguinte: falaram com a esposa de Eduardo Cunha, comunicaram a ela que tinha uma prisão contra ele, ela ligou para ele, descobriu que ele estava em Brasília, se pegou esse aparelho telefônico, se falou com o Eduardo Cunha e disse: permaneça onde você está, qual o endereço específico, que nós temos uma equipe que vai até aí. E imediatamente os policiais federais chegaram e prenderam Eduardo Cunha, que já é um velho investigado dentro da Operação Lava Jato, por questões de manter contas no exterior, por supostamente ter aí fraudado contratos para recebimento de propina. Primeiramente era investigado no Supremo, como a gente viu, no dia 12 de setembro ele foi cassado, perdeu o foro privilegiado, foi para as mãos do juiz Sérgio Moro, toda a investigação foi repassada para lá há poucos dias, e hoje então o que a gente vê é a prisão de Eduardo Cunha, que daqui a pouquinho o Cris já deve estar chegando lá em Curitiba, como a gente ouviu ao vivo na Globo News, o avião decolou pouco depois das 13h15 da tarde aqui de Brasília, viu? Marcelo, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Tenho certeza que ao longo da edição das 4 a gente vai se falar de novo. Como você falou de Curitiba, vamos para Curitiba. Eduardo Cunha embarcou por volta das 3 da tarde, como disse o Marcelo, num avião da Polícia Federal em Brasília, com destino a Curitiba. Eu vou conversar então com a Isabela Camargo. Ela está na frente da sede da Polícia Federal. Isabela, boa tarde para você. A partir do momento em que o Cunha chegar aí em Curitiba, quais são os próximos passos dele? Oi, Cris, boa tarde para você. Hoje, Eduardo Cunha deve ser levado para a carceragem da Polícia Federal direto. Nós tivemos a informação de que ele deve ficar sozinho em uma cela. Ele não vai dividir a cela com nenhum outro preso da investigação e nem com outros investigados de outras operações da Polícia Federal. Neste momento, a Polícia Federal tem 10 presos da Lava Jato aqui na Superintendência. É possível que amanhã ele seja levado para fazer o exame de corpo de delito, que é um procedimento padrão para garantir a integridade física do preso. O mandado de prisão pedido contra Eduardo Cunha é preventivo. Isso quer dizer que não tem prazo, portanto a investigação não tem pressa em chamá-lo para prestar o depoimento e esclarecimentos a respeito dessa etapa de hoje. A gente tem aqui um trecho do despacho do juiz Sérgio Moro, em que ele atende o pedido do Ministério Público Federal de prender o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e ele fala um trecho aqui a respeito de que Eduardo Cunha já perdeu o mandato, então se ele não teria pedido a força política. E para o juiz Sérgio Moro, ele diz que assim, com esse parlamentar ainda é visto como alguém que se vale com frequência da intimidação e que por isso o pedido de prisão foi atendido. Outras justificativas que o juiz Sérgio Moro deu para atender o pedido do Ministério Público Federal é de que Eduardo Cunha, solto, poderia cometer algum risco contra a investigação, contra a ordem pública. Além disso, como ele teria contas secretas não declaradas no exterior e um passaporte italiano, também teria risco de fuga da investigação. Eduardo Cunha é investigado em uma ação penal em Curitiba por supostamente ter recebido cerca de 5 milhões em contas não declaradas no exterior. Segundo a Operação Lava Jato, esse dinheiro foi desviado de contratos fraudados com a Petrobras. Além disso, ele também responde a um processo administrativo. E a respeito do processo administrativo, a sexta vara hoje entrou com pedido, que é uma vara a respeito de improbidade administrativa, entrou com um pedido de bloqueio de 220 milhões e 667 mil reais das contas de Eduardo Cunha. A gente ainda tem que saber se esse pedido foi aceito, mas esse dinheiro seria para ressarcir e repatriar os valores para os cofres públicos. Cris. Oi, Isabela, a Justiça também bloqueou mais de 220 milhões de reais do Eduardo Cunha, mas isso não foi determinação do juiz Sérgio Moro.
Isso, foi uma ação da 6ª Vara, que é uma vara correlata aqui à Justiça Federal, que é a 13ª do juiz Sérgio Moro, mas é por conta da improbidade administrativa, que é uma outra ação que o Eduardo Cunha tem aqui. Então a gente sabe que esse pedido foi feito, mas nós ainda não temos mais detalhes, se esse pedido foi aceito e principalmente se os valores foram encontrados pela Justiça. Cris. Bela, muitíssimo obrigada. Eu tenho uma resposta aqui em nota. O Eduardo Cunha disse que a decisão da prisão é absurda, sem nenhuma motivação e que usa de argumentos de uma ação cautelar extinta pelo Supremo Tribunal Federal. Cunha disse ainda que os advogados dele vão tomar as medidas cabíveis para enfrentar a decisão. Vou conversar então agora com o Gerson Camarote, lá em Brasília. Camarote, boa tarde para você. Bom, você já entrou várias vezes na Globo News hoje ao longo da nossa programação. Você está acompanhando de perto todas as repercussões, evidentemente, da prisão de Eduardo Cunha. E tem uma pergunta que não quer calar, que é: será que ele vai fazer delação premiada? A gente sabe que mesmo que ele queira, outras pessoas têm que querer também, né? Os investigadores da Lava Jato têm que querer, exato. Supremo Ministério Público, Procuradoria-Geral da República tem que aprovar essa possível delação do Cunha. Agora, como é que está o clima entre os políticos diante dessa possibilidade? Isso daí que está gerando uma grande apreensão aqui na Câmara dos Deputados. Eu estava conversando com vários deles, inclusive com aliados do Eduardo Cunha. Esses aliados, esses integrantes, Cris, mais próximos dessa chamada tropa de choque do Eduardo Cunha, o que é que eles relatam? Que Cunha já estava esperando ser preso. A grande preocupação dele é como ficaria a situação de sua família com ele preso. E essa é uma preocupação que pode acabar influenciando numa decisão do Eduardo Cunha. Para pelo menos um interlocutor, numa conversa mais reservada, ele chegou a dizer o seguinte, quando questionado sobre delação premiada. Isso muito recentemente, já depois de ter sido cassado. Ele disse que preferia morrer a fazer uma delação premiada. Mesmo assim, esse aliado que ouviu isso do Eduardo Cunha avalia que agora o futuro do Eduardo Cunha é incerto e, portanto, uma delação premiada também, ela passa a ser incerta. Por quê? Porque o grande temor dele, como eu falei, é em relação à família. Então, a família, ficando numa situação mais adversa, ele poderia acabar aceitando ou propenso a fazer uma delação premiada. Agora, tem que ver se vai ser aceita essa delação premiada em relação a outros integrantes do Ministério Público, porque há sim uma resistência muito grande de setores do Ministério Público em relação a uma delação premiada. Ele, em vários momentos, Cris, ele fez um enfrentamento muito claro com o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. E isso acabou criando um ambiente muito hostil entre Eduardo Cunha e o Rodrigo Janot, e mais do que isso, o Eduardo Cunha tentava politizar as ações e as investigações relativas à Operação Lava Jato, que colocavam ele numa situação mais delicada, que apontavam para desvios de recursos públicos, para manipulações aqui no Congresso Nacional, para tentativas de obstrução aqui das investigações e até mesmo aquele caso mais conhecido de ter recursos de ilícitos no exterior. Então, a situação do Eduardo Cunha, ela passa a ser muito delicada a partir de agora e a aceitação de uma delação premiada é algo que tem resistência, porque o que eu estava conversando com um integrante da investigação que fala o seguinte, que o Eduardo Cunha, a prisão dele é algo pedagógico. Então o que a gente vê, por quê? Porque ele é um cara que está ali na linha de frente das investigações, de todo esse processo da investigação da Operação Lava Jato, então ele é um foco principal. E fazer imediatamente uma delação premiada poderia ser muito negativo para a imagem que a Operação Lava Jato tenta passar de punir aqueles que estavam desviando recursos públicos. Então, o que a gente vê em relação ao Eduardo Cunha é uma situação bem mais delicada, Cris.